quero avisar inicialmente. Bom, então vamos lá. Antes de dar início à palestra, eu quero avisar a todos que a palestra ela vai ser gravada, tá bom? Quem não quiser deixar a janelinha aberta, pode fechar para o vídeo não ficar ativado. Eu peço também que vocês coloquem o nome de usuário, enviem o nome completo e e-mail no chat. Quem quiser enviar no privado tem essa opção para confecção correta e envio do certificado. Lembrando a todos que o prazo do envio do certificado ele é de 60 dias úteis, tá bom? Bom, feito esses esclarecimentos iniciais, eu novamente renovo boa tarde a todos, agradeço a presença de todos. Hoje nós teremos a palestra LGPD, Proteção de Dados, agora é Direito Fundamental, com a doutora Valéria Reane, organizada pela comissão presidida pela doutora Roseli Gomes Martins, a Comissão de Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados, com apoio da nossa Comissão de Cultura e Eventos, presidida pelo doutor Jorge Alberto de Santana. Eu não vou me alongar muito nessa introdução, já vou passar a palavra para a doutora Roseli, vou deixar os cumprimentos e os agradecimentos para o final do evento. Então, agora eu transmito a palavra para a doutora Roseli, nossa presidente da comissão, para que ela apresente a nossa palestrante dessa tarde e lhe passe a palavra. Boa tarde a todos. Muito grata pelo comparecimento de todos os colegas. E eu vou apresentar a nossa expositora, a doutora Valéria Reane Rodrigues Garcia, minha mestra e muito dileta amiga. O currículo da doutora Valéria é maravilhoso. A doutora Valéria é advogada sênior da Primo e Campos Sociedade de Advogados, é líder implementer da gestão de privacidade da informação, ABNT, NBR, ISO, IEC 27701-2019, certificada sob número 7.981, 7.827, 23.871, emitido em 21 de dezembro de 2021. Mestranda LLM em Proteção de Dados, LGPD GDPR, da Fundação do Ministério Público 2022, em andamento. Experiência de 25 anos de atuação como advogada e 15 anos em Direito Digital. Curso avançado da PUC Paraná, Contratos Digitais e a LGPD 2021. Curso avançado em Information Security Management Professional Based on ISO IEC 27001, EXIM 2020. LGPD GDPR e DPO, curso avançado da USP, FEA 2020. Autora de obras jurídicas em Direito Digital pela Thomson Reuters em 2021. LGPD aplicada 2020, Compliance Digital e em 2019, Direito Digital. International Business School Program, Strategic Thinking Privacy, University New York, janeiro de 2020. Curso de extensão, a nova Lei Geral de Proteção de Dados, IDP São Paulo. Especialista em privacidade de dados pessoais, Universidade de Direito Nova Lisboa, Portugal, 2018. Especialista em Direito Digital e Compliance pelo Damásio Educacional, 2016. Especialista em Gestão Empresarial e Marketing Jurídico pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Curso de extensão em Direito Processual do Trabalho pela Escola Superior da Advocacia, ESA. Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Católica de Direito de Santos. Professora das disciplinas de Educação Digital, Ética e Legislação na Fundação Bradesco, Campinas, São Paulo. Coordenadora e professora da disciplina de Direito Digital da Escola Superior da Advocacia, ESA. Presidente da Comissão de Privacidade de Dados Pessoais da OAB Campinas, 2020 e 2024. Vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Campinas, 2019 e 2021. Membro da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB São Paulo. E a doutora Valéria possui vasta experiência nas áreas do direito digital, direito do trabalho e compliance, e autora de livros sobre LGPD de 2019 a 2021. Com esse currículo enriquecedor, eu passo a palavra à doutora Valéria para nos brindar com todo o seu conhecimento. Muito obrigada, doutora Valéria, por favor. Muito obrigada a você, doutora Roseli, pelo honroso convite, da qual estou tendo o prazer de falar com todos aqui.
O meu agradecimento também ao presidente Franco, da qual conheço pessoalmente pessoas da minha terra, afinal eu sou santista, embora esteja há uns 20 anos já em Campinas. Agradecimento também ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB Campinas, Praia Grande, Jorge Alberto, né? E agradecer também a todos que estão aqui presentes numa tarde de quarta-feira, às 17 horas, para ouvir um pouquinho de direito fundamental, LGPD. Eu não pretendo me estender muito, trouxe um videozinho também ilustrativo, mas que a gente possa refletir sobre esse nosso ganho, né, essa nossa vitória com relação ao direito fundamental, como proteção de dados como direito fundamental. Bem, para nós começarmos o nosso diálogo, eu faço uma proposta aqui da gente já começar com os pensamentos com relação aos rastros digitais, a um perfil completo, a um perfil nosso completo. Antes, espera só um pouquinho, deixa eu só colocar aqui com isso, que aí eu consigo ver. Bem, no que tange as questões do rastro digital, vem uma grande pergunta, ou vem uma grande reflexão, que seria os rastros digitais que nós deixamos, eles formam um perfil digital completo, que seria o famoso profiling, né? Perfis através dos quais tanto as empresas como entes públicos podem tomar decisões. Esse seria, assim, o grande ponto de partida para que nós pudéssemos já pensar e entender os motivos pelos quais a proteção de dados é tão importante e necessário ser entendido como um direito fundamental. A partir do momento que as informações ficam dispersas e a sociedade passa a dar essas informações como irrelevantes ou desnecessárias, aí é que há o momento do perigo e a necessidade, sim, da gente começar a se preocupar e se preocupar principalmente com as questões relacionadas à autodeterminação afirmativa, que nada mais é uma palavra meia nova, talvez, no nosso ordenamento jurídico, mas nada mais é do que nós termos o controle sobre as nossas informações, sobre os nossos dados, em especial. E nesse contexto, qual é o nosso controle com essas informações sobre esses perfis que serão utilizados? Se essas informações, outro questionamento importante, se essas informações estiverem equivocadas ou se forem perfis falsos, né? E se essas informações, além de equivocadas, elas não estiverem atualizadas. Então, como que os rastros, é a velha pergunta, como que então os rastros digitais e perfis podem influenciar em nossos direitos e exercício dos nossos direitos fundamentais. Então, esse é a reflexão que eu trago para que a gente possa compreender que é uma grande trajetória que o Brasil passou até chegar a esta vitória de transformar o direito, a proteção de dados, num direito fundamental. E não é num momento de bate-papo hoje que nós vamos trazer toda esta, não é uma aula, isso é um bate-papo, né? Então, este, ao meu modo de ver, seria um grande ponto de partida e o principal para que nós pensemos nessa tutela constitucional dos dados pessoais, na importância dessa tutela fundamental. E daí nós vamos desenvolver todo o nosso raciocínio em poucos momentos. Eu espero que o próximo slide é um vídeo, então eu peço que ou a doutora Roseli, ou quem estiver assistindo, me diga se está vendo e se está ouvindo. Ele é em inglês e eu peço que vocês prestem um pouco de atenção, que ele é exemplificativo, é um trabalho de um artista que fez de uma forma tão bem feita que eu achei interessante trazer para vocês. Tá? Só me diga se está ok, se está conseguindo ver. Está ok, doutora Roseli? Sim, estamos tá. visualizando. Então, para vocês refletirem sobre as questões de rastros digitais com relação ao próprio Facebook, que é onde nós temos o maior número de pessoas com perfis.
Bem, não sei se deu para todos perceberem, mas nesse vídeo, eu espero que sim, mas depois eu mando para vocês, doutora Roseli, me lembre, o link desse vídeo, eu baixei só para ficar mais fácil nosso diálogo, mas o link desse vídeo, ele nos mostra, ele reitera o que eu já havia comentado, que nós somos os protagonistas e os responsáveis, evidentemente, pelos nossos dados, logo, nós também temos parcela de responsabilidade pela proteção desses dados, né? Vocês viram nome, endereço, localização social, profissão, e termina até com essa palavra Big Brother, quer dizer, ou seja, nós estamos sob vigilância. Então, essa situação, essa democracia que nós queremos viver. Então, o próprio Facebook, ele é um aprendizado sobre nós, ele aprende tudo sobre nós, né? Então, nesse contexto, aí eu trouxe aqui alguns dados pessoais, os valores desses dados pessoais e da proteção deles. Então, como vocês viram lá, não falou exatamente RG, CPF, CNH, mas vocês perceberam que eram partidos políticos, outros tipos de dados, ou nome, ou localização geográfica, ou seja, à medida que nós estamos alimentando os perfis e a internet, nós estamos fornecendo e propiciando os nossos dados pessoais, quer para uso de entidades privadas, quer para uso de entidades públicas, talvez para manipulação, ou talvez para uso indevido desses dados. Daí a razão de nós já termos uma lei geral de proteção desses dados de forma tal que os dados possam ser tratados de forma legítima, né? Porém, nós ainda não tínhamos, agora temos, as questões relacionadas à proteção de dados como um direito fundamental. E quais seriam esses valores tão importantes, conforme eu comecei a nossa discussão, que remeteu diversos pronunciamentos de alguns ministros com relação à proteção de dados, ser importante o reconhecimento como um direito fundamental. Alguns valores aqui, no transcorrer de todos esses julgados que foram importantíssimos para a nossa vitória com relação ao reconhecimento da proteção de dados como um direito fundamental, diz respeito ao valor da proteção de dados no que tange à proteção da liberdade e da personalidade como um todo, né? Então, esse é um valor tão grande que nós já acompanhamos a manipulação dessa personalidade, desses nossos perfis para questões políticas fora do país, ou mesmo talvez, quem sabe até dentro do país, ou para questões de novos modelos de negócios baseados em dados de forma ilegítima. Então, a própria proteção da liberdade e da personalidade é um valor relacionado e importante para a proteção de dados pessoais. Com relação à segurança jurídica, além da própria Lei Geral de Proteção de Dados, o reconhecimento da proteção de dados como um direito fundamental, ele vai consolidar ainda mais a Lei Geral de Proteção de Dados, por ser justamente um reconhecimento constitucional. Mas um outro valor importante seria justamente o da inovação, porque a inovação, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou mesmo o reconhecimento da proteção de dados como um direito fundamental, não inviabiliza a inovação, muito pelo contrário, ela só vai regulamentar, ela só vai tornar legítimo todo o tratamento de dado. Então, veja, não consigo vislumbrar uma inovação que não passe por um tratamento, que não use tratamento de dados. Agora, a questão é se esse tratamento de dados é feito de forma legítima ou não. Até próprio Marco Civil da Internet, como o próprio Código do Consumidor, já traz a inovação como algo, e a própria LGPD, como uma questão importantíssima para o desenvolvimento do país, para a economia do país. Então, portanto, a inovação ela vai tratar, vai lidar com dados, vai fazer tratamento de dados? Sim, mas esses dados têm que ser tratados de acordo com a lei e agora, mais precisamente, de acordo com o ordenamento constitucional.
Outra questão muito importante diz respeito à democracia. Tá? A democracia é algo importantíssimo, é um valor muito importante. Então, para que a nossa democracia seja fundamental, é importante sabermos que a formação da opinião política das pessoas se dá justamente por uma ampla esfera de conhecimentos, de informações, tanto que a preocupação das fake news, agora em época de eleição, por meio justamente de ferramentas eletrônicas, da internet, ou de registros, ou de perfis digitais, e que muitas vezes, para que as pessoas possam ter acesso a esses dados, são fornecidos através justamente dos seus dados pessoais e com base, muitas vezes, em dados que não são reais. Hoje mesmo nós tivemos uma questão de uma colega que está enfrentando um problema muito sério com relação a uma conta do Instagram, em que foi invadida a conta dela por hackers, e ela não tem para quem brigar, não tem para quem conversar, e não tem como falar nem com o Facebook, nem com o Instagram, até por conta de que eles não existem aqui dentro do nosso país, e nós temos um país que precisa valorizar o seu território, né, o seu território nacional. Dentro dessa perspectiva democrática, é importante que não haja manipulação das nossas informações através de informações incorretas, ou nossas informações, ou quem faz as informações de forma com relação às fake news, por exemplo, e trazer essas informações de forma que nos manipulem para as nossas escolhas com relação aos nossos partidos políticos. Ainda com relação à democracia, vale salientar também que a democracia, a regulação desse direito fundamental, ela também traz para nós a segurança dos objetivos relacionados a todos os candidatos, por exemplo. Então, além da conexão da democracia, é importante que a gente também fale que a sociedade deve se sentir não vigiada, deve ser uma sociedade livre, uma sociedade que possa se manifestar, e que havendo uma regulamentação, além da Lei Geral de Proteção de Dados, havendo uma regulamentação pétrea, né, que seria a regulamentação fundamental, haverá, com certeza, o cumprimento, haverá uma transparência e que seja possível o controle dessas pessoas ao acesso dessas informações. Além disso, a conexão da democracia, a sociedade vai deixar de se sentir o tempo todo vigiada, ou, por exemplo, uma população que se sente inteiramente ou diuturnicamente vigiada, ela não será uma população livre, não poderá formar o seu livre convencimento e nem tampouco decidir o seu próprio destino, principalmente, e muito importante essa questão com relação a decisões políticas. Isso é fundamental. Né? Inclusive, eu acho que um dos grandes objetivos, certamente, a vigilância absoluta e restrita, ela sempre vai se contrapor com as nossas concepções, quando eu digo no Brasil, com os fundamentos democráticos da nossa sociedade, com o Estado democrático de direito. Então, isso é fundamental que todos nós tenhamos essa consciência, principalmente nós, advogados, que possamos disseminar essas informações para que a população tenha realmente o direito e o dever de escolher sem que haja qualquer manipulação. E um último item, não último, existem vários outros que decorrem desses valores, mas a comunicação, que nada mais é que está ligado justamente ao princípio relacionado aos fundamentos democráticos, seria de livre comunicação. Isso é fundamental numa sociedade democrática, para que a gente também possa se comunicar livremente. Nós precisamos também nos sentirmos no controle de nossas informações e nos sentirmos que não estamos
estamos sendo vigiados o tempo todo e termos ainda o mesmo respeito no ambiente digital, do sigilo das nossas comunicações, do mesmo respeito que eu entendo que ainda as pessoas respeitam o sigilo das nossas correspondências. Então, não há uma diferenciação nesse sentido, apenas o meio através do qual essa comunicação é feita. Então, até hoje, eu sempre lembro das minhas aulas de educação moral e cívica a importância de nós não abrirmos correspondências que vinham pelo correio, de que não eram com o nosso nome, né? Então, da mesma maneira, nós termos esse sigilo, esse direito de sigilo das nossas comunicações, e as nossas comunicações, aqui no caso, nós estaremos lidando com dados pessoais também. Então, pessoal, nesse contexto que nós acabamos de fazer, assim, muito rápido, tá? Poderia falar muito tempo aqui com vocês, eu trago, então, finalmente, depois de muitos anos, transcorrendo a jurisprudência, transcorrendo todos esses debates jurisprudenciais, todas essas questões que aconteceram em outras ocasiões, como Cambridge Analytica, como a eleição do Trump, enfim, nós aqui, em 11 de fevereiro de 2022, nós tivemos a nossa emenda constitucional número 115, que alterou a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e fixar também a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. O que trouxe aqui para vocês depois vão ter a oportunidade de ver, eu vou mandar os links, mas foi publicado no dia 11/2, no Diário Oficial, a emenda constitucional número 115 de 2022, que torna a proteção de dados, finalmente aqui no Brasil, inclusive nos meios digitais, como um direito fundamental. A medida é um marco, evidentemente, um marco regulatório, um marco importante, mas é preciso, é importante, é muito relevante que nós, brasileiros, nos apropriemos dessa garantia, tá? Eu creio que agora, desde 2018, quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, nós estamos criando uma cultura de compreensão com relação a nós entendermos que, quando eu estou falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, eu, antes de ser advogada, antes de estar estudando até hoje sobre essas questões, eu sou um titular de dados, uma titular de dados, e como tal, eu tenho direitos e também tenho deveres com relação aos meus dados pessoais e aos dados pessoais com quem eu convivo, por exemplo, dentro de um ambiente laboral ou quando eu vou compartilhar o telefone celular de alguém, eu preciso solicitar autorização, então nós temos direitos e deveres, então a mesma importância que nós precisamos nos apropriar, que nós somos os titulares dos nossos dados e também responsáveis por eles, nós também precisamos nos apropriar de que já essa própria legislação, ela já é texto constitucional, porque ela já remete à lei e os princípios que estão previstos na própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, veja que conquista importante nós fizemos, né? E aí eu trago aqui para vocês exatamente em verbos como está, né? Bonita essa imagem, digna de uma foto, digna de se ter orgulho, que no artigo 5º da nossa Constituição Federal são iguais todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí vai do inciso 1 até o 79. 79 entrou agora com a emenda constitucional número 115, guardem esse número, inciso 79 da emenda 115 de 2022. Ou seja, olha que bonito, eu fico muito orgulhosa quando eu vejo isso. É assegurado nos termos da lei, qual? LGPD, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.
tá? Eu não vou citar aqui, mas diversos outros depois, o artigo 21, o artigo 22, eles citam as questões relacionadas à proteção de dados, mas o principal é a garantia constitucional, é o direito fundamental que está aqui, como eu trouxe para vocês, tá? É um grande orgulho, e disso que nós precisamos nos apropriar agora, tá? Bom, essa, quando eu digo aqui em cima, nos termos da lei, que lei nós estamos nos referindo? A Lei Geral de Proteção de Dados, que tem por objetivo aumentar a proteção de dados pessoais dos brasileiros. Por que aumentar? Se a lei, se o direito fundamental veio depois? Porque nós temos diversos setores, diversas leis setoriais que já prevêem a proteção e sigilo de dados, a exemplo, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo de normativas do Bacen, do Banco Central. Então, não é um privilégio da Lei Geral de Proteção de Dados falar de dados pessoais e de proteção de informação. Porém, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é o recorte dos dados pessoais, portanto, nenhuma dessas outras legislações que eu citei fala completo exatamente a proteção dos dados pessoais. Portanto, esta Lei Geral de Proteção de Dados complementa todas a legislação já setorial existente e a norma Petra, que seria a fundamental, evidentemente, ela fortalece, edifica a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que é exatamente falar exclusivamente dos dados pessoais. A Lei Geral disciplina, só para a gente lembrar, o tratamento de dados pessoais. Quando a gente fala tratamento, é tudo que são verbos, né? Coletar, recetar, entregar, analisar, deletar, colher, vender, enfim, todas as questões relacionadas a tratamento, então, tratamento diz respeito a isso, de dados pessoais, qualquer suporte, inclusive em meios digitais. Veja que a lei ela é bem precisa, o legislador, quando escreveu no artigo 1º, ela não fala, ela diz o seguinte, que ela disciplina o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, o que nos leva a entender que nos meios que não são digitais, a lei também está valendo. Tá? Então, o legislador foi bem preciso nesse aspecto, realizado por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, com o objetivo de garantir a privacidade dos indivíduos. Tá? Então, nesse contexto, e já me aproximando do término, quais seriam as mudanças com a nossa proposta era, e agora, né, se não me engano, no banner estava escrito LGPD, proteção de dados, agora é direito fundamental. O que muda? A primeira parte foram reflexões, e agora técnico-jurídica e até processual, o que isso é relevante para nós juristas podermos aplicar essa vitória que nós temos e as pessoas começarem a compreender. Bem, com isso, a proteção de dados se incorpora à Constituição Federal, como eu trouxe aqui para vocês verem, como uma cláusula pétrea. E como aqui advogado não é obrigado a adivinhar e nem lembrar de tudo, a cláusula pétrea é aquele dispositivo constitucional inalterável. Então, consequentemente, uma enorme segurança jurídica. Com isso também vem o direito fundamental, são considerados valores inerentes ao ser humano, portanto, são ligados às pessoas, né? E nós acabamos de falar lá, repetindo, liberdade, dignidade, livre manifestação do pensamento, a liberdade de crença e a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e imagem das pessoas. Isso está no artigo 5º, mas em outro inciso, não é o nosso foco agora. Tá? E o que mais traz essa proteção de dados que foi incorporada à Constituição Federal para nós, sociedade jurídica? A partir de agora, também, o Supremo Tribunal Federal será o órgão do Poder Judiciário para apreciar as questões jurídicas envolvendo a proteção de dados pessoais. Evidente que nós já sabemos, né, ou se não sabemos, vamos relembrar,
questões constitucionais são submetidas ao Supremo Tribunal Federal. Logo, nós temos mais um órgão agora, além do PROCON, além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, além de cada uma nas suas atribuições, né? Uma consumerista, a outra é administrativa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é administrativa, e agora nós temos o Supremo Tribunal Federal para avaliar também as questões relacionadas aos direitos e provavelmente as indenizações, né, relacionadas ao uso indevido e uso ilegítimo dos dados pessoais. Portanto, quando eu falo isso, para a gente lembrar que a inovação ela vai tratar dados pessoais, mas tem que estar tratando de forma legítima. Então, e importante isso eu trouxe, e isso tudo está fazendo parte desse meu estudo, que eu falei que eu estou em aula, tenho provas, né? Desde a promulgação da LGPD em 2018, diversas leis estaduais e municipais sobre o assunto foram aprovadas. Então, a partir de agora, todas elas estão sujeitas à declaração de inconstitucionalidade, se não estiverem preocupadas, por exemplo, com a proteção de dados. Veja que ponto interessante no que diz respeito, quando nós somos em questões processuais, pode ser até questão de prova de OAB, ou questão até de concurso público, né? Interessante esse meu levantamento que eu fiz. Tá? E aí, finalmente, tá? Todas essas mudanças, a primeira parte da minha apresentação é uma breve reflexão, a segunda parte eu trago para vocês como que nós chegamos à nossa vitória, e, finalmente, as mudanças trazidas pela inclusão da proteção de dados pessoais como um direito fundamental são o que, até então, não se conhecia sua devida extensão, porque até então muitos julgados vêm sido considerados no sentido de que proteção de dados é um direito fundamental antes dele ser considerado, né? Pertencem, então, provocavam muitos equívocos, porque ainda estava muito discussão jurisprudencial, provocando equívocos quanto a quem pertence os dados pessoais, e, nesse sentido, esta mudança traz o reconhecimento, tanto pelo Estado quanto pela sociedade, que a proteção de dados pessoais é necessária para o livre e pleno desenvolvimento da personalidade da sociedade, para um país, para as pessoas e para a nossa própria economia, inclusive com os demais países que também já tenham esse respeito pelos dados pessoais. Com essa apresentação, eu espero não ter cansado, eu termino aqui, deixo meus agradecimentos, muito obrigada, vou descompartilhar a tela e fico à vontade para a gente poder conversar. Me propus a falar em 40 minutos ou até menos, espero não ter cansado vocês, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Valéria, eu que agradeço imensamente a sua palestra e as informações que nos foram trazidas, e eu vou fazer uma perguntinha. Já que ninguém fez, eu vou fazer uma perguntinha. Nós estamos aí com a emenda 115, que nos trouxe que os dados pessoais são protegidos, né, pela Constituição Federal, são cláusula pétrea, e que no artigo 22 temos que a proteção, a legislação compete à União. Só que nós vemos que o próprio poder público ele não protege os dados. A doutora está me colocando em saia justa, hein? Está gravado. Mas vamos lá. Sejam, né, dados digitais ou físicos, né? Sim. Principalmente que nós vemos no nosso processo, já visto o vazamento que nós temos aí recentemente, o TRF3, que disponibilizou todo mundo de trabalhar, que impediu todo mundo de trabalhar. Sim. Ainda que a legislação seja recente, que a emenda seja recente, que é de fevereiro, 10 de fevereiro,
Só com a LGPD a gente não vai conseguir resolver essa situação de proteção de dados no poder público. Eu tenho, para mim, que nós, advogados, deveríamos, nas nossas petições, solicitarmos esse sigilo para forçar o poder público a regulamentar essa situação. O que a doutora acha nesse sentido? Bem, veja, com relação ao contencioso em si, né, essa novidade pode vir, sim. Eu acho bem interessante a sua sugestão, no sentido do resguardar, né, solicita desde já a proteção, né, alguma coisa nesse sentido. Aliás, a pergunta foi bem interessante, porque eu não havia pensado nessa possibilidade contenciosa. Mas, assim, eu pessoalmente já faz muito tempo que eu não advogo, a doutora sabe, no contencioso, eu faço bem o compliance, faço toda a parte preventiva das empresas, mas quando advogávamos, a gente sempre fazia aquele final, né? Então, ao invés de florearmos, como a gente floreava, que os juízes já demonstraram que não gostam dessas florzinhas e dos latins, que eu acho lindo, mas, enfim, ao final, talvez, a gente solicitar o cumprimento da legislação, citando inclusive os artigos que eu não citei aqui, porque eu não era, mas a doutora lembrou muito bem, 21, 22, está tudo lá na Constituição, que remete, né, quais são as formas de tratamento, mas seria muito interessante fazer isso. Eu creio que a primeira pessoa que fizer vai ser o Migalhas, ou o conjuro vai fazer o comentário, o juiz vai falar, olha, já estão nas petições, ou mesmo nas contestações, né, solicitando o cumprimento não só da Lei Geral de Proteção de Dados, mas principalmente da solidificação da proteção de dados como um direito fundamental, sobretudo na área trabalhista, sobretudo na área trabalhista. Eu, nas minhas petições, desde quando passou a vigir a LGPD, eu já faço esse parágrafo nas minhas petições, todas elas. Meus parabéns, então, porque eu não havia... Peço que o juiz declare o sigilo, inclusive, porque ali nós temos muitas informações, né? E agora, eu acho que a gente tem que elaborar um pouquinho melhor esse parágrafo e implementar com a emenda, né? com os artigos. Sim, sim. Inclusive, estou vendo aqui a Alicia Garcia, acho que é minha parente, Alicia, também tem o Garcia. Alguns tribunais já colocam o processo inteiro em sigilo. Isso é real. O que a doutora está comentando é com relação aos dados pessoais, né? Então, os dados pessoais serem realmente sigilosos, né? Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é uma comunicação entre pautas, né? E dentro dessa pauta, haver um mecanismo de sigilo com relação aos dados pessoais. Eu acho bastante interessante isso que você falou, porque aí você vai estar fazendo uma solicitação que caberia até embargo, né? De declaração, dependendo da sentença. Aí vai ter que ficar observando se foi julgado isso também, se foi dado algum parecer nesse sentido. Olha, faz tempo que eu não faço contencioso. Quem faz contencioso sabe que agora o embargo está sendo bastante controlado, né, depois da reforma trabalhista. Falo trabalhista porque foi o que eu sempre lidei, né? Mas muito boa a sua pergunta nesse sentido. Fico à disposição para mais alguma pergunta. Fico muito feliz de estar vendo bastante colegas aqui, bastante gente que está aqui presente, né? Numa palestra até meia acadêmica, meia que filosófica, mas não menos importante que a prática. Faz parte dos estudos e me deixa muito feliz estar falando aqui com vocês sobre esse assunto que eu venho estudando bastante, né, e provavelmente vai ser tema da minha tese. Doutora Valéria, obrigado. Doutora Roseli, bom, pelo que eu estou vendo aqui do chat, não tem mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma perguntinha, já levanta a mãozinha aí.
Senão, já vou passar a palavra para a doutora Roseli para fazer as considerações finais. À vontade, doutora Roseli, a palavra está com a senhora. Obrigada, doutor Franco. Eu só quero agradecer à doutora Valéria, que tão gentilmente aceitou o convite da nossa comissão aqui de Direito Digital de Praia Grande para vir comentar, né, a respeito da proteção de dados e do direito que se tornou um direito indisponível, né, um direito constitucional. E agradecer ao presidente Franco, a toda a diretoria da subseção de Praia Grande, pelo apoio que nos tem prestado na comissão, a comissão de eventos, a todos os colegas que se dedicam e que arrumam um tempinho para vir assistir às nossas palestras, né, as nossas temáticas, as nossas reuniões temáticas, e agradeço a todos. Obrigado, doutora Roseli. Se alguém quiser dizer alguma coisa também, fazer uso da palavra, levanta a mãozinha, tá? A gente abre a palavra para quem quiser falar alguma coisa. Mas eu já vou aproveitar aqui a oportunidade e eu vou dar uma invertida aqui, antes de fazer as minhas considerações finais, até para saber se ainda vai ter alguma pergunta ou se alguém vai querer falar. Eu vou passar rapidamente aqui as datas dos nossos próximos eventos, tá? Então, no dia 26 de abril, às 18 horas, nós teremos uma palestra online aqui pela plataforma Zoom, Guarda e Poder Familiar, com o expositor Dr. Nelson Susumo Chiquicima, que vai ser promovida pelas comissões de Direito de Família e dos Direitos da Criança e do Adolescente. No dia 27 de abril, às 18 horas também, virtual, pela plataforma Zoom, outra palestra, Aspectos Favoráveis e Desfavoráveis da Lei de Alienação Parental, com as doutoras Thaís Périco e Michele Monique Costa, também promovida pelas comissões de Direito de Família e dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aí, no dia 3/5, às 19 horas, teremos uma palestra também virtual pela plataforma Zoom, Ferramentas de Pesquisa Patrimonial na Execução Trabalhista. O expositor vai ser o juiz do trabalho da 2ª Região, doutor Richard Wilson, e vai ser promovido pela nossa Comissão de Direito do Trabalho e Relacionamento com os Tribunais Regionais. E aí, no dia 5, às 19 horas, uma palestra presencial, 5 de maio, tá? Na OAB, na Casa da Advocacia, Cálculos de Petição Inicial, com o expositor Dr. Gerson Shigimori, também promovida pela nossa Comissão de Direito do Trabalho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Nenhuma pergunta. Vários parabéns para a doutora Valéria, e eu vou começar aqui. Na verdade, vou começar o encerramento, não, né, doutora Valéria? Mas também vou dar os parabéns pela explanação. Vou parabenizar a comissão organizadora da palestra, na pessoa da doutora Roseli, nossa presidente, agradecer a presença de todas as colegas, de todos os colegas que participaram aqui, se tiver algum estudante também, algum convidado. Doutora Valéria, mais uma vez, nos brindando com seu conhecimento, é uma referência na área já há bastante tempo. Antes da gente falar de LGPD, a doutora Valéria já está ali, já faz tempo, atuante nessa área, atuante aqui na Baixada e em Campinas também, né? Não sei se continua participando da comissão em Santos, mas eu lembro que participava das duas, né, doutora Valéria? Tanto em Santos quanto em Campinas. Campinas, que é a maior subseção do nosso estado, não é verdade? Enfim, Campinas é quase uma seccional, né, se a gente for comparar com outros estados. É verdade. Então, assim, as portas da nossa subseção, doutora Valéria, estão sempre abertas. É um prazer tê-la aqui conosco. É um assunto muito importante. A advocacia carece muito desses ensinamentos. Eu confesso que eu mesmo não sou tão aprofundado nesse assunto, então sempre que tem uma palestra que aborda essa temática é sempre muito proveitosa. Então fica aqui o nosso agradecimento. Eu não sei se a colega quer fazer alguma consideração final. Se quiser, fica à vontade, tá, doutora Valéria? Faço sim. Doutor Franco, muito obrigada por acompanhar o nosso trabalho,
realmente é um tempo de estudo, né? O currículo, quando a doutora Roseli leu, não é uma demonstração como é que eu vou dizer, de superioridade, muito pelo contrário, é de estudo, né, de estar em constante estudo. Então, realmente, é uma área que meu berço é trabalhista, eu fiz faculdade em Santos, eu sou santista, realmente vim para Campinas para novas oportunidades, mas o meu berço tanto é verdade que a Lei Geral de Proteção de Dados, eu atuo na adequação, junto com meus sócios, com a área trabalhista, né? O que é de uma empresa sem o colaborador, né? Então, Santos é uma referência para mim, sempre foi. Eu agradeço ao Dr. Franco por acompanhar o meu trabalho. Com muito gosto que eu ia para Santos e continuo indo e vou sempre comparecer à medida que for convidada, tá? Para levar o conhecimento, compartilhar essa palavra, a informação e não a desinformação, daquilo que eu venho conquistando aos poucos na minha jornada profissional. É isso que eu queria. E agradecer muito a oportunidade, sobretudo na pessoa da doutora Roseli, que é a presidente da comissão, fui vice-presidente naquela ocasião, quando o doutor foi da diretoria, doutor Franco, de Santos, e a doutora Roseli, já naquela ocasião, eu fazia questão, nós amigas de muitos anos, né, doutora Roseli, de trabalharmos na junta trabalhista, naquela época não era nem não é? Então a amizade é muito antiga e falei, vamos abrir os olhos para outra temática, que é uma temática que está por vir, né, nos primeiros cursos do ESA, né? E realmente foi o que o doutor falou, a gente já vem estudando esses assuntos há muito tempo, porque é um assunto que agora não tem como não, algumas pessoas falaram isso, tanto do Código de Defesa do Consumidor, que não ia pegar, e ele está aí fazendo 30 e poucos anos. A mesma situação da lei do antifumo, ela está aí, todo mundo respeita. Então, é uma questão de tempo, uma questão de cultura, a gente aceitar, primeiro nós aceitarmos a Lei Geral de Proteção de Dados como titulares de dados, e também agora, com esse alicerce mais do que fortificado, de ser ser considerado um direito fundamental. Muito obrigada a todos, em especial à diretoria, à presidente da comissão, a todas as pessoas que estão presentes. Estou vendo aqui, tem uma colega que falou que foi a primeira palestra dela, vou até dizer Ingrid. Desculpa, eu não vou saber dizer seu nome todo. Ingrid Klassner, acho que é isso. Se eu errei, me perdoe. Elas que foi a palestra que ela assistiu como advogada, que fico muito feliz que você agora deve guardar o tema, né? Com certeza é um tema bastante interessante para você, quem sabe, solidificar na sua carreira. E a todas as outras pessoas que estão presentes também, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, doutora Valéria, obrigado a todos. A Ingrid está aqui, ela pegou carteira ontem nós tivemos uma solenidade de entrega de carteiras, a Ingrid teve a oportunidade de receber a carteira dela, e ela que fez o juramento, inclusive, ela que fez o juramento, e os demais que pegaram a carteira repetiram junto com ela. Fico muito feliz de vê-la aqui, viu, Ingrid, participando dos eventos da OAB. Eu vejo que tem bastante jovem advogado aqui e eu fico muito satisfeito, eu fico muito feliz. É claro, sempre quando eu vejo a advocacia toda participando, mas quando eu vejo o jovem advogado, aquele que está há pouco tempo na profissão, entusiasmado, interessado, me deixa muito feliz. E eu vejo que tem bastante gente aqui da jovem advocacia. Então, com essas palavras, eu encerro a nossa palestra de hoje. Doutora Roseli, mais uma vez, parabéns, viu? O trabalho, aliás, antes de encerrar, é importante registrar. Doutora Roseli está fazendo um trabalho maravilhoso na comissão, uma presidente que está, enfim, uma das presidentes mais proativas nossa. A gente tem acompanhado aí, nós temos 41 comissões, viu, doutora Valéria? E a doutora Roseli, eu não tinha dúvida nenhuma que seria dessa forma, mas fica aqui registrado os parabéns em nome da nossa diretoria, porque uma comissão atuante e muito organizada, e eu acho isso muito,
Muito legal, muito importante, uma comissão com cronograma, sabe? Com trabalhos já pré-determinados, muito bacana, viu, doutora Roseli? Parabéns. Muito E obrigada, presidente. Só tenho a agradecer a imagino. confiança, né? E antes de encerrarmos, presidente, nós temos que fazer a entrega do certificado para a nossa palestrante. Ah, é verdade, eu estou aqui comendo bola. Eu estou comendo bola aqui. Eu com palestra eu com Depois temos a palestras nossa virtual. foto. Depois E temos a tirar uma nossa foto. fotografia, para registrar. Ah, Doutor no Manuel, não vai site. embora ainda, não. Quem que faz o print aí da foto? Sou Adri, eu. Eu vou fazer o print, tá bom? nosso braço direito e o nosso braço esquerdo que faz. Ó, mas faz com o full screen, tá? Para não aparecer a bordinha do... Doutor Franco, faça as honras, por favor, da entrega do certificado para a doutora Ah, Valéria. não, eu vou deixar para você, doutora Roseli. Imagina, nada mais justo. Bom, doutora Valéria é minha amiga, a Comissão de Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados da OAB Praia Grande e a nossa subseção, temos a honra de entregar a você o certificado pela palestra que foi proferida nesta data. E espero que outros venham fazer parte dessa coleção. Ai, doutora Roseli, doutor Franco, muito obrigada. Olha, estou muito feliz mesmo. Eu tenho pego o costume de fazer cursos em Portugal e falar muito a moda portuguesa, mas com muito gosto, como dizem lá, que eu recebo esse muito gosto mesmo, que eu recebo esse certificado e me faz muito bem, é uma alegria muito grande compartilhar o conhecimento com vocês, tá? A Santos, Praia Grande, a Baixada, está no meu coração, de verdade, né? Minha família mora lá, minha filha mora lá, minha neta está estudando no Jean Piaget, enfim, estão todos aí, né? Então, a busca por oportunidades, às vezes a gente precisa fazer certos sacrifícios, né? E um deles é estar longe da cidade, estar longe da Baixada. Muito obrigada a vocês por esse reconhecimento, que para mim é muito importante, muito importante. Muito obrigada. O certificado vai por e-mail, tá? Tá certo. Nós é que agradecemos, Valéria, nós é que agradecemos. Então é isso aí, gente. E é só parabenizar a Ingrid, né? Ingrid, né? Ingrid, meus parabéns pela sua liderança. Foi a pessoa que foi falar, né? Que você falou, Franco? Prestou juramento, bacana, né? prestou juramento em nome dos colegas, mulheres ativas, mulheres não feministas, mas a gente tem um equilíbrio de gêneros, é importante, né? E ela já estar aqui na primeira palestra, é muito bacana participar da nossa instituição, né? É muito bacana mesmo. A gente precisa participar da nossa instituição para prover conhecimento para a diretoria, e não só para a diretoria, como para a sociedade como um todo. Então, essa é a função do nosso conhecimento. Com esse cargo, a gente assume e desassume, a gente está nos cargos. O conhecimento não, ele é nosso, e a gente só tem que compartilhar. Quem não compartilha conhecimento, guarda para quem, né? Não tem para quem guardar. Então, é só agradecimento, tá, gente? Foi uma tarde muito boa. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Pode encerrar, Adri. Tirou a foto? Eu vou tirar Tirou? a foto. Ah, então vamos lá. Não sei se todo mundo vai... Abre a janelinha aí, todo mundo, gente. Agora vamos fazer. Só fala a hora do X, tá, Adri? Tá, pode deixar. Aí. Espera aí. Estamos operando. Acho que coube todo mundo, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Deus. Acho que foi. Oi? Vou mandar para o WhatsApp. Todos autorizam a publicação da foto? Sim, com certeza. Nas redes sociais da OAB?
Precisamos da autorização, senão não vai rolar. Doutora, Boa se fé precisa... aqui já é subjetiva, né, doutora Valente? É verdade. Oi, doutor Carlos, tudo bem? Tudo Ninguém bem? perguntou, mas normalmente perguntam. Eu disponibilizo a apresentação, tá, pessoal? Embora eu uso a apresentação como PowerPoint mesmo, tá? Então, ela tem poucas coisas lá, mais lembretes, né? Talvez o PowerPoint que eu fiz junto com a gravação seja interessante para quem não esteja presente a acompanhar. Mas, doutora Roseli, eu mando ainda hoje ou amanhã o PDF para você da apresentação de hoje, tá? E o link do vídeo também, tá bom? Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite. pessoal. Bom feriado, mais. boa Páscoa para todos. Boa Páscoa para todos. Amém, amém. Tchau, amém. Tchau. Tchau, até logo. Isaías, lindão. Tá com o som fechado, Isaías. Ô, meu presidente. Eu já vou sair, mas antes eu não posso falar tchau, fofuxo. Ô, seu linducho. Tudo de bom.